Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Hoje eu quero falar de uma comparação muito interessante que o Senhor fez lá nos Salmos 92, versículo 12, que diz assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Que lindo, né, meus amados? Eu posso imaginar que Davi, que andava em comunhão com Deus, estava lá no campo tomando conta do rebanho e estava contemplando a natureza, quando, divinamente inspirado, compôs essa belíssima e poética comparação entre o justo, a palmeira e o cedro do Líbano. Somente alguém, meus amados, que viveu a experiência de estar no cuidado pastoral, poderia expressar dessa forma tão simples e profunda, não é verdade? Dizer que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Isso nos dá uma real definição quanto ao modo de Deus operar na vida de um cristão através do seu espírito. Eu fiz um estudo sobre a palmeira e gostaria de repassar as lições que aprendi com essa palmeira. Vocês sabiam, meus amados, que a palmeira é uma das árvores mais importantes do Oriente Médio? O fruto da palmeira é o alimento de milhões de pessoas. Ela nasce no deserto e não depende da água da chuva para florescer e frutificar. Ela é altamente resistente ao solo seco. Ela suporta rajadas de ventos de até 250 km por hora e suporta o calor escaldante sem perder o seu verdor. Da palmeira se aproveita tudo, mais de 360 utilidades. Então, que lições podemos aprender com essa planta? O que o justo tem a ver com ela? Vamos entender o motivo pela qual Deus graciosamente nos compara a ela? Primeira lição, meus amados: não se arranca facilmente uma palmeira. A palmeira é uma das árvores mais difíceis de ser arrancada da terra. O motivo da sua resistência e profundidade é que sua raiz alcança de 3 a 4 quilômetros abaixo da terra. Ela vai até o encontro das águas. O que podemos observar é que ela não só provê para si mesma os benefícios de estar tão bem enraizada, mas também proporciona ao homem a alegria, satisfação, descanso, nutrição e saciedade. Então, meus amados, é exatamente assim que acontece na vida do justo. Vem sobre ele o vento impetuoso da calúnia, ou abatimento, ou qualquer outro mal, seja de origem humana ou mesmo procedente das forças das trevas. Mas o cristão, quando bem enraizado no Senhor, que confia no Senhor e está em constante e profunda comunhão com Ele e paciente espera no seu Deus, a ponto de transbordar e abençoar aqueles que estão à sua volta, porque está plantado no Senhor, ele pode suportar tempestades, tribulações, desertos, escassez, sem ser destruído, meus amados. Ele se curva, chora, muitas vezes se contorce, mas lá está ele para contar as grandezas do Senhor. Aprendemos com a palmeira que devemos crescer eretos, verticalmente, rumo aos céus, onde está o trono de Deus, uma vida reta e certa, que glorifica o Senhor, que devemos aprender com a palmeira a beleza exterior, fruto da paz, da consciência limpa e da comunhão com o Senhor. Porque está escrito, meus amados irmãos, plantado na casa do Senhor, nos átrios do nosso Deus, hão de florir. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e verdor. É no trabalho silencioso e invisível da raiz, para manter a palmeira em pé e cultivar a sua beleza, que vemos a comunhão do crente com Deus, mediante a leitura da palavra, a oração para uma vida sempre imponente, bela, testemunhando do Senhor no lugar onde foi plantado. Só quando estamos firmados e com as nossas raízes bem firmadas, podemos suportar qualquer adversidade que o inimigo lança sobre nós. Deus quer que estejamos sempre como está escrito em 1 Coríntios 15:58, que diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém? Então, meus amados, a segunda lição que podemos aprender com a palmeira. Pode cortar uma palmeira, mas não pode matar uma palmeira. A maioria das árvores tem uma capa protetora chamada casca. Se quiser matá-la, basta tirar toda a casca de fora da árvore. Mas não é assim com a palmeira. Você pode cortar a palmeira, tirar toda a casca da palmeira e ela não vai morrer. Sabe por quê? A palmeira não adquire seus nutrientes de fora como as outras árvores. Ela adquire os seus nutrientes que a mantém com vida de dentro dela. A força e a vida não vem de fora, mas sim de dentro, meus amados irmãos. Pode cortar a palmeira por fora, pode feri-la por fora, porém ela não irá morrer. Então, meus amados, assim é o justo. Muitas vezes ele é ferido, atingido, mas morto pelas mãos do inimigo, jamais. Veja o exemplo do justo Jó. Um homem íntegro, reto e temente a Deus, desviava-se do mal. O inimigo o atormentou, o tocou, o feriu, arrancou seus frutos, porém não o matou. Sabe por quê? Jó, ele tinha consciência de quem ele era. E quando temos a consciência de quem somos, não ficamos feridos para sempre. Jó era uma palmeira. Deus honrou Jó. Portanto, meus amados, a vida pode lhe ter provocado algumas feridas. Talvez você esteja passando agora mesmo por momentos difíceis. Mas, se for uma palmeira, sabe que não irá morrer, pois o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. E ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, diz o Senhor. Amém? A sua força, meu amado irmão, não está na sua forma exterior, mas sim na sua forma interior. Sabe qual é? A sua fé. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A terceira lição. A palmeira se curva, mas não se quebra. Se você já teve a oportunidade de ver um vento forte soprando em uma palmeira, você sabe que ela se curva muitas vezes até tocar a terra, mas ela não se quebra. E quando o vento passa, ela volta à sua posição normal e se torna mais forte do que era antes. Assim é o justo, meus amados. Quando vem a tempestade, ela não tem o poder nem autorização para quebrar sua vida, pois fomos concebidos e formados para sobreviver às tempestades. Existe alguma coisa em seu interior que diz assim: eu fui judiado, machucado, porém estou vivo e mais forte que antes, porque Deus está no meu interior. Amém? Em janeiro de 2005 aconteceu um tsunami que devastou a Indonésia. As imagens que percorreram o mundo mostraram casas sendo destruídas, prédios sucumbidos pela força das águas, muitos destroços e pessoas sendo arrastadas. No meio deste terrível cenário, vimos palmeiras intactas e pessoas agarradas a elas para sobreviver. Vou repetir, meus amados. No meio deste terrível cenário, víamos palmeiras intactas e pessoas agarradas a elas para sobreviver. Assim é o justo, sujeito a ventos fortes e tempestades. Por vezes, saímos tão machucados, na verdade, mas a graça de Deus nos sustenta, nos dando vigor, vida para amparar os mais fracos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Seja como a palmeira, meus amados irmãos.